Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre dependência química. A deputada Miriam Marrone foi interrompida, por isso tem o direito pleno de retomar aqui este espaço, complementando o que estava sendo dito. Eu quero apenas lembrar o que foi dito aqui pelo Cláudio Lugo, porque é muito importante quando chama-se a atenção para a importância da escola. A escola tem, então, a dupla responsabilidade de educar e ensinar. Nós vamos chegar a isso em seguida. Deputado. Não, eu quero, então, na verdade, a continuidade é exatamente o que o Cláudio traz e que eu, sou muito focada nessa questão. Eu venho tratando o tema, foquei em tratamento, porque, obviamente, falar em droga tem um tripé: prevenção, repressão e tratamento. É proteção, prevenção, tratamento e reabilitação. O tratamento a inclui a reinserção, o tratamento. Depois a prevenção da recaída. Falar em tratamento, ele pressupõe esse conjunto de etapas, Falar em tratamento de droga, obrigatoriamente hoje, tem que percorrer todo esse processo da repressão. Portanto, eu foquei em tratamento, porque senão a comissão ficava sem ter um foco, ela quer ver a rede. Quais os serviços de saúde, de tratamento, obviamente conjuntamente com as comunidades terapêuticas que têm, obviamente, essa importância nessa rede. E os grupos de autoajuda. Os grupos de autoajuda. Que segue depois. Segue. Mas eu queria focar nessa questão da escola. Para mim também não é o foco da comissão, mas ela é a grande saída para constituir um comportamento de valores éticos, o grande ferramenta é a escola. Nós não temos outro elemento público capaz de incidir sobre a população. Incidir de uma maneira constante. Todas as crianças, 99%, vão para a escola 4 horas por dia. Todas vão para a escola. Esse ambiente é um ambiente propício, é o único, o mais forte ferramenta para incidir constantemente valores combinada com conhecimento. Obviamente que esse modelo de escola que está aí não tem a capacitação necessária e não tem tempo. Uma escola que fica 3 horas só, não há tempo. Portanto, a escola de turno integral, nós temos que acelerar esse processo. Agora, com o pré-sal, essa proposta da presidenta Dilma, que o Congresso finalmente votou, porque o Congresso tranca tudo, finalmente votou, nós precisamos nos dedicar para que isso seja, como disse o Ricardo, tem dinheiro e não acontece. Nós vamos nos dedicar aqui para que o Rio Grande do Sul implementem a escola de turno integral. Aí que está a minha motivação, porque essa escola, 2 turnos às crianças, com um currículo adequado, com professores capacitados, são crianças que vão ter reforço escolar, portanto, criança que não é reprovada é criança que eleva a autoestima, porque a criança que vai para a droga, tu verifica que ela não tem um incentivo, ela não consegue aprender, porque ela não tem o suporte do reforço escolar. É uma criança que vai ter prazer, o esporte, é um currículo que vai poder trabalhar valores, poder trabalhar regras, limite. Portanto, essa ferramenta escola de turno integral, com outro componente pedagógico, é a nossa grande saída, para que a gente não volte daqui a alguns anos, mais velhinhos, repetindo o mesmo discurso. Porque nós estamos tratando aqui de rede de tratamento para o fato consumado. Pois é, mas precisamos parar a produção. Nós estamos falando da doença aqui. Miriam, eu vou fazer uma parte aqui e vou ter que defender os meus amigos professores. Eu não estou criticando os professores. Não, claro que não. Eu estou dizendo que é um outro modelo. Que esse modelo não atende mas necessidades da sociedade. Mas é só que o problema é o seguinte. Eu fiz residência lá em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, na Faculdade de Medicina e Saúde Mental, me formei lá, depois fiz a residência. E nós tínhamos naquela época, se não me falha a memória, Batista, era a época do Alceu Colares como governador, que tinha um programa chamado CAI, Centro de Atendimento ao Educando. Lembra disso? Lembro. Que era nas escolas. E nós íamos atender. E na época, nós preconizávamos a prevenção ao álcool, principalmente ao álcool, e às demais drogas.
E aí a gente notava que havia uma sabotagem ao programa, havia uma sabotagem. E aí nós não entendíamos aquilo, mas por que estão nos sabotando? Por quê? Assim como os alunos, os professores também usam. Ah, sim. Né? E eles são iguais. O professor é produto da cultura. Exatamente. Então, essa escola, aonde é que tem o maior índice de absenteísmo de trabalho no Rio Grande do Sul? Na escola. No ensino. Aonde é que tem mais atestado? Os professores. Exatamente. Então, nós temos uma escola que está doente. Agora, nós fizemos um programa de prevenção ao suicídio. E dentro desse programa de prevenção ao suicídio, estava lá que era fundamental o papel da escola. E aí nós tentamos de tudo que é jeito. Nós recebemos o apoio da segurança, fantástico o trabalho que a segurança faz, dos bombeiros, tu não tem noção. O trabalho dos bombeiros, da Brigada Militar, da Polícia Civil, é melhor que o da Onde saúde. o índice de suicídio é muito alto. Exatamente. Brigada e bombeiros. Também é vai o no fato dobro. mas essa é a missão. É o dobro da população em geral. Quer dizer, na população em geral era 11 por 100 mil, na Brigada Militar era 22. Mas agora a gente reduziu para 8, e na Brigada a gente sempre propôs, mas o trabalho que eles fazem para a comunidade é fantástico. É maravilhoso, maravilhoso. Eles têm um trabalho do Homem-Aranha que busca as pessoas que querem se atirar, ninguém divulga isso. Muito que bem. Maravilhoso, é maravilhoso. O trabalho que a segurança faz. Os dados da segurança em relação ao suicídio são atualizados porque são online. Os da saúde levam um ano, entendeu? Os boletins de ocorrência, a maioria das pessoas que cometem suicídio, elas têm um número elevadíssimo de boletins de ocorrência, e o último é o próprio suicídio. Então, o trabalho da segurança do Rio Grande do Sul é fantástico, é maravilhoso, muito que bem. Mas na educação ele não consegue nada. A gente é totalmente sabotado. E nós tentamos de tudo que a gente, por quê? Porque é o óbvio, tudo isso que tu falou. O professor está ali em contato com o aluno, ele nota que o aluno não vai na aula, que ele está tendo um desempenho baixo, etc, etc, etc. Que ele está sendo abusado, está sendo agredido, etc, etc. Só que as professores disseram claramente, doutor, o senhor vai nos desculpar. Mas com o salário que nós ganhamos, nós não temos direito nem a um piso, que é uma lei. E o senhor quer que a gente seja psicóloga também? Vai me desculpar, doutor, sucesso para o seu trabalho, mas nós estamos fora. E aí o que eu posso dizer? Né? O que vamos dizer? Obviamente que esse modelo de escola é um modelo que incapacita, né? Que dificulta poder ter uma estrutura de suporte ao professor. O professor tem que dar aula, mas é ele que enxerga, é ele que passa horas com aquela criança, aquele adolescente. Ele é a porta de entrada. Obviamente que tem que ter a retaguarda. Não é ele que tem que sair procurando a família, tratando, sendo a psicóloga. Não é isso que nós estamos dizendo. Agora, que essa escola hoje, com recursos que a presidenta Dilma encaminhou do pré-sal, hoje nós vamos discutir essa nova escola concretamente. Porque agora está dada a condição. Né? Agora não está dada a condição da qualificação dos professores. Os professores são como nós, produto de uma cultura do individualismo, nós somos produto de uma cultura, né, do preconceito, porque não é só droga que nós estamos falando, essa escola de turno integral, né, com regras, retomando uma ideia do papel da autoridade que tem o mundo adulto, que perdemos, que é outro problema da família, Cláudia. Na verdade, a gente mudou o modelo de respeito à adolescência e à criança, corretamente, era um modelo patriarcal, autoritário, lá nos anos 50. Mudamos, criamos o Estado responsável pelas crianças. Ótimo. Mas aí surgiram os pais omissos. Aí nós ficamos no limbo. Aí nós criamos os pais omissos. Nós ficamos no limbo, nós não achamos o meio termo do papel. Então, nós não somos referência. É assim que a humanidade anda. A escola não é referência de autoridade, de cuidado, e em de casa regra. também não há autoridade. É retomar a postura. Exatamente. O papel do cuidado. O doutor Ricardo falou nos anos 90, exatamente nos anos 90, também no governo Colares, foram implementadas as escolas de turno integral no Rio Grande do Sul, o que não prosperou. O que dá certo é perigoso. Lamentavelmente. É perigoso. Então, assim, mas para quem é que se interessa por um povo consciente? Pois é, vamos tentar sintetizar isso de uma forma esquematizada. O que falta é modelo. Então, o que a gente vê? A grande ausência do pai. Essa figura está em Lins, né? lugar incerto e não sabido. Né? Onde é que estão os pais? Perdido, não né? tem pai. Não há mais pai, não há estrutura familiar. Então, a gente vê o seguinte, a distribuição das casas da Minha Casa Minha Vida se dá para a mãe, preferencialmente a mãe, que ela é o alicerce da família, né? Ela é o muro de arrimo. Então, são as mães. Então, essa figura do pai não tem. O professor,
que era outro modelo que nós todos temos, né? Eu relembro até hoje a professora Emery Osório, que me alfabetizou lá no Félix da Cunha. Tu ia para o milho também, ficava ajoelhado no milho. Não sou desse tempo, sou mais jovem, né? Então, esse professor, que para nós, as professoras, né, nós nos apaixonávamos pelas professoras, o meu primeiro amor foi a minha primeira professora, elas eram um exemplo de tudo, né? De como se comportavam, de atitude, de família, né? Nós nos espelhávamos nela. Esse professor, aqui eu estou solidário com essa categoria que nós todos amamos. Ele é vítima de uma transformação sociológica. Ele é produto de uma época, de uma cultura eu quero aqui fazer uma defesa insana. veemente, né? Pelo amor de Deus, tem que dar o piso. Né? É o mínimo. É o mínimo. Obviamente, é o mínimo. Olha, o governador Tarso Genro começou o piso, infelizmente outros governos não começaram a pagar, por isso a dificuldade de prefeitos que assumiram há pouco, que quem não começou a pagar o piso quando da lei, 2009 a lei do piso pela UNPC. Bom, é preciso um processo, um cronograma. O Estado começou a pagar. Bom, agora, com a determinação e o Congresso aprovou, existem mais recursos do Fundo Social do Pré-Sal, que pode ser já até o final do ano. Bom, a nossa questão é a nossa tarefa. Se a gente acredita que essa escola é a maior ferramenta para formar jovens, para que não esteja, para que a gente não volte aqui dessa forma, falando de uma quase epidemia, não dá para chamar de epidemia. É uma epidemia. É uma pandemia. É uma pandemia, exatamente aqui. Ó. Uma epidemia tem início, meio e fim. Essa não tem. Não tem se não tiver uma rede de tratamento. Gente, né? Essa rede que preciso mudar um pouco desta cultura insana que nós temos hoje. Né? Hoje a gente já nem precisa ter. A gente aparenta que tem. Antigamente a gente tinha que ser para ter valor. Depois houve uma época que a gente tinha que ter dinheiro, ter status, ter poder. Hoje não. Hoje a gente vive de aparências. E a droga entra para cumprir esse papel. O indivíduo é fraco, é frágil, é um fracasso, é um insucesso, ele usa a droga para parecer o tal. E isso começa desde cedo. Agora, nós estamos falando de solução. Eu falei antes em coalizão. Vamos adicionar um outro componente importante, que tem um papel social, que é a mídia. Rádio, televisão, revistas e jornais são concessões. E elas têm que ter também um papel educador. Eu falo em pílulas. Pílulas de bom senso. Pílulas de ética, pílulas de educação para este povo ignorante. Chega de ler porcaria, de ver programa porcaria, que desestrutura. Mas nós estamos com um problema. Não, censura não. Nós temos que adicionar de tantos em tantos minutos uma pequena cena na televisão, uma coisa de segundos, uma mensagem saudável e reeducativa. Aquilo que as famílias precisam saber, que todo o povo, qualquer cidadão precisa saber para ter uma postura adequada, que tu acabaste de falar, uma nova postura, uma nova atitude. E agora veja, estão desconsiderando coisas que dão certo. Tem municípios no Brasil que já estão usando o PQVAE, o Programa de Qualidade de Vida com Amor Exigente. É um professor a mais, é professor do PQVAE. Assim como tinha filosofia, tiraram, religião, e educação cívica e não sei o que mais, existe agora o Programa de Qualidade de Vida, que vê o ser humano integral, bio, psico, sócio, espiritual. Este é o ser humano que tem que ser educado. Os problemas do ser humano não estão restritos à área, à sua dimensão biológica, nem somente a psíquica, mas também nos seus papéis sociais, porque dali é dali que ele tira o veneno, dali que ele se intoxica e se contamina da sociedade. O indivíduo não sonha ser, nem sonha um mundo melhor. Os meninos do tráfico, os aviãozinhos, eles dizem, mas tu pode morrer daqui a pouco. Quinta-feira mataram um rapaz com 19 anos, que já estava há 6 anos em tratamento, de uma mãe que frequentava um dos nossos grupos. A gente esteve envolvido sexta e sábado com o velório e o enterro dele. Um jovem que tinha tudo pela frente, família, classe média. Depois de ter sido espancado, parece que ele foi posto de joelhos e um tiro na nuca. Acabou. Quer dizer, é o método. E eles mesmos dizem, se eu morrer, depois vem outro no meu lugar.
Pois é. Vem mais 2 ou 3. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz mestrado agora, depois de velho, lá no Rio de Janeiro. Era lá no Estácio. E aí a gente atendia, quer dizer, pessoal dali. E um dia nós atendemos um menino que era o subchefe do tráfico da Lapa, ali no Estácio. E ele estava muito preocupado que ele tinha que ter um filho. Mas tu tem 16 anos, por que tu quer ter um filho? Porque é o seguinte, eu sei que eu vou morrer. Porque a média de vida de um subchefe do tráfico, de um gerente aqui, é 4, 6 anos. Mas eu sei que eu vou viver 4, 6 anos, ele ia para consulta com o fuzil dele, com a metralhadora dele, né? Eu sou o poderoso aqui agora, mas eu vou morrer, então eu tenho que ter um filho. E tinha a noção da finitude dele. E da continuidade. E eu sintetizaria que ele diria aquilo que ele talvez não soubesse, é óbvio, que o Mussolini dizia, né? Que é preferível viver 4 anos como leão do que 40 como ovelha. Né? Agora, o que é que nós estamos diante de fatos? Nós temos que resolver esses problemas anteontem. Não tem mais tempo. A Miriam é testemunha disso. Lá em Pelotas, e eu sei que tu teve contato com esse pessoal, as mães se acorrentaram na frente da prefeitura. As Mães contra o Crack. Eu criei um grupo. Já quando elas se acorrentaram lá? Eu levei. Isso, elas estiveram aqui a nesse Miriam programa. participou efetivamente. Estiveram no programa do Batista. Isso. Então é o seguinte, as mães desesperadas, né? Aquela cena de Peló, pelo amor de Deus, nós precisamos internar os nossos filhos, nós não vamos acorrentar os nossos filhos dentro de casa. Então, nós precisamos disso emergencialmente, entendeu? Nós não temos que estar não precisamos estar filosofando. O nosso problema é uma emergência que tem que ser resolvido, tem que dar uma resposta. Não, mas aí então a coisa me parece que está ficando clara. Existe um programa de prevenção que funciona, que dá certo. Peguem o exemplo de Tumbiara. Eles pegaram lá umas 160 professores, eles Estado de Goiás. Colocaram mais 20 professores. Tem vários municípios, me veio Itumbiara na cabeça. Colocaram mais 20 professores. Estes fazem e incentivam os demais a transmitir este programa de qualidade de vida que maximiza tudo que tem de bom e de saudável nessas 4 dimensões que eu citei, bio, psico, sócio e espiritual. Porque não esqueça, aqui fala-se em espiritualidade como escala de valores. Aquilo que me autoriza a ser bom. Bom para mim, bom para minha família, bom para a sociedade, bom para a natureza. E essas coisas entende-se que sejam inspirações de Deus. A prática do bem, da caridade, da compaixão, do amor ao próximo. Como amar o próximo que eu não conheço, né? Se eu não tiver uma dose de espiritualidade, eu vejo os outros apenas como ferramentas e instrumentos. Fontes de renda, quem sabe, de poder. Então, nós temos, doutor, desculpa, lhe interromper, nós temos como fazer prevenção. Temos a ciência, que já tem respostas. Houve época que não tinha. Nós temos até interesse político de unir as forças. Quem é que entrava isso? Quem é que tranca isso? O senhor disse, é para já, é agora. Sim, nós temos que fazer prevenção agora. Porque os pais que não sabem que são abusadores de álcool estão tendo filhos com depressão por causa do álcool. Pais, consumidores de cannabis, da maconha, têm filhos, sim, se não for com esquizofrenia, serão filhos ou agressivos de um extremo ou deprimidos de outro. Cláudio. O ambiente é isso. Existe método. Por que não unir as forças e vencer esta oposição passiva? Então, tá, olha aqui, mas então vamos esquematizar isso. Então vamos dar um exemplo. Nós temos hoje os filhos do crack. Mas tem os filhos do álcool, os filhos da maconha também. Mas vamos pegar a questão do crack que está em foco. É que o crack, O crack é mais rápido que os outros, só isso. De destruição comportamental exatamente. Então vamos pegar bem é o quadro objetivamente. irreversível. Quadro irreversível. Não, também não. Ali que ele Tem quer falar sobre o quadro tratamento, irreversível. sim. Não, quadro irreversível. Não A é Miriam tem razão. irreversível. Não é irreversível. Não, Nós temos meu grupo pacientes... das mães contra o Vamos lá, crack... assustador. Ele será irreversível se não tiver apoio na reinserção social. Se não tiver essa rede, ele será. E no apoio à reinserção social entra a família. Vamos retomar o Cadê quadro a assustador. família? O governo federal instituiu a criação de 2.000 leitos para o crack. Se nós fizermos isso, está resolvido o problema. Muito que bem. Quem disse? Então vamos ver. Não, amenizar. Um passo. A gente tem que fazer É só alguma para coisa. desintoxicar, É, depois só tem um sim. longo Mas aí, tratamento. Claro, Né? tudo bem, mas é a nossa parte. Diga. Né? Então nós temos hoje os filhos do crack. As mães usuárias de crack, nós temos uma unidade de 30 leitos na unidade de São Rafael que trata só mulheres.
essas mães gestantes, usuárias de crack, 30% delas tentam suicídio. As crianças nascem já com síndrome de dependência do crack. Então foi criado um protocolo, né, nos vários hospitais de Porto Alegre, no Hospital Presidente Vargas, no Grupo Hospitalar Conceição. As crianças nasciam convulsionando, não sabiam o porquê. Era a abstinência da droga. Hoje já existe esse protocolo. Tudo bem, foi criado leitos lá no Conceição, quando eu trabalhei lá, do HPV, nós temos aqui no Sistema de Saúde Mãe de Deus. Então, isso tudo funciona. São coisas tranquilas, muito bem feitas. Porto Alegre é o maior centro na área de saúde do mundo, né? Principalmente na área de saúde mental. Nós temos aqui os melhores pesquisadores do mundo, né? Na área de prevenção, álcool e drogas, na área de depressão e assim por diante. Então, só precisamos aplicar isso. Só isso. Então, o que nós temos que fazer? Nós estávamos numa fase de pré-contemplação. A gente não viu o problema. Aí passando numa fase de contemplação. Começamos a ver o problema. E agora nós temos que nos preparar para fazer ação para mudar e manter essa mudança. Fase do enfrentamento. O senhor tem mais 2 minutos para encerrar sua participação por hoje. Eu quero agradecer mais essa oportunidade e dizer da minha satisfação, da minha alegria, da minha felicidade de estar aqui junto com a Miriam, minha amiga, minha companheira, desde o tempo do Viva a Gente, que era um grupo que nós... Agora peguei... Viva a Gente. Exatamente, que nós grupo participávamos. De jovens, vocês poderão conhecer. Exatamente. Então, aí que eu conheci a Miriam, né? O marido da Miriam, Fernando, meu vizinho, nós nascemos juntos, nos criamos juntos, eu morava numa quadra, ele morava na outra. Bola. Jogávamos futebol nos bombeiros e nós cantávamos o Viva a Gente no Colégio São José, lembra? Verdade. Tudo ali junto, aí a Miriam, que era lá do Areal, Era da Vila. veio vindo ali para nós, que eram os guri da 15. Né? Então, a minha alegria, a minha satisfação, as minhas filhas foram criadas junto com as filhas da Miriam, são amigas, né? As meninas. Então, a gente fica alegre e feliz de ver isso, né? Que nós conseguimos hoje, eu tenho certeza, a Miriam também, que nós temos filhos melhores que nós, não tenho dúvida nenhuma. E esperamos que os nossos netos sejam melhores ainda. Infelizmente, a gente vê essa tragédia, né, que está se tendo com esse advento, principalmente da questão do crack. É um risco para todos. Isso, então que nós... E outra coisa, hoje não me atinge, mas poderá me atingir, poderá atingir. Então a gente tem que olhar o outro. E essa é a nossa preocupação, o bem-estar do outro. E outra coisa, nós estamos aqui para uma única coisa. Nós só servimos para uma coisa, Batista, que é para servir aos outros. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, coordenador de saúde mental do Sistema Mãe de Deus, pela participação no nosso Democracia. Cláudio Lugo. Agradecemos também a oportunidade de trazer ao conhecimento da população que existe este programa Amor Exigente. O Amor Exigente já está no Brasil há 30 anos. Mais de 800 grupos funcionando em torno de 600 cidades do Brasil, já está no Uruguai e na Argentina, e não estaria assim tão grande, em torno de 10 mil voluntários, se não fosse uma proposta que dá certo. Ela dá certo na prevenção, para evitar problemas, ela dá certo como apoio durante o tratamento, para corrigir a postura errada da família e também do próprio dependente químico. E no retorno, no pós-tratamento, depois do tratamento, nas formas convencionais da medicina, o Amor Exigente entra naquela fase psicossocial e espiritual também, da reinserção do indivíduo na sociedade, voltar a ocupar seus papéis, continuar uma vida, ter o seu futuro. E na área da prevenção primária, Batista, o Amor Exigente tem o Programa de Qualidade de Vida nas escolas, que é um programa oferecido gratuitamente às escolas. Não tira emprego de professor, pelo contrário, aumenta o número de vagas para professores. Só que o Estado, a iniciativa privada, tem que fazer o seu papel. E nós vivemos, como já foi colocado pelos profissionais aqui, um momento de urgência na sociedade. Temos que fazer algo, parar de lero-lero, parar de filosofia, de politicagem barata e parar de corporativismo, de briga entre profissões. Um defende isso, outro defende aquilo, isso é a minha área, não entra, não pode, não faço, não deixo. Gente, nós estamos perdendo filhos para a droga, filhos para a violência, filhos para o tráfico, filhos para a delinquência. E eu venho aqui dizer que nós, no Amor Exigente, lutamos para não perdermos mais nenhum filho
para a violência e para as drogas. Procurem um programa de qualidade de vida na APAEX, Associação Porto Alegrense de Amor Exigente. Obrigado, Cláudio Lugo, da Associação Porto Alegrense de Amor Exigente, pela participação no nosso Democracia. Deputada Miriam Marrone. Bom, eu queria dizer que a nossa frente parlamentar, que quer diagnosticar a rede de tratamento, nós vamos às várias regiões verificar se a região ela conseguiu estabelecer e ofertar esta grande rede que começa com leito no Hospital Geral para desintoxicação, depois não pode dar alta, né? Esse doente dependente químico, atualmente, ele recebe uma vaga quando consegue para desintoxicar e recebe alta depois de 13 dias, como se o tratamento tivesse encerrado. Né? Nós temos que ter essa ação interligada de todo, ofertar o tratamento interligado. Ele sai da desintoxicação, passa a uma outra serviço, uma outra unidade, dependendo da gravidade, né? Pode ser a comunidade terapêutica, atendimento hospital dia. Bom, mas ele faz parte do sistema, né? O protocolo, ele está dentro ainda da estrutura de tratamento. Então, as etapas do tratamento é que não estão sendo cumpridas. Por isso, essa desagregação, esse desarranjo de uma rede que não consegue se tornar rede. A nossa contribuição é nesse sentido. Diagnosticar, a partir do diagnóstico, verificar as falhas do sistema, se é falha o município, o Estado, a União, é recurso, é gestão, para que a gente possa apresentar o Rio Grande do Sul e tranquilizar as pessoas, né? Bom, afinal, onde eu vou? Que horas vou? Não pode ter hoje, né? Como tem na cidade do interior, que tem dia para receber quando uma família consegue convencer seu dependente. Ah, não, só as quartas-feiras tem atendimento, só as quintas-feiras. Então, nós queremos apresentar à sociedade gaúcha esse diagnóstico, voltar a discutir, né, com os setores, com Amor Exigente, com os profissionais da área. Ricardo, também gostei muito de te rever, né, mais cabelos brancos, mas dizer que nós estamos juntos nessa luta, acelerar, é possível melhorar a rede, tem mais recurso e, como diz o Ricardo, né, não anda. Obrigado, deputada Miriam Marrone, do PT, que é coordenadora da Frente Parlamentar pela Rede de Tratamento da Dependência, pela participação fundamental no nosso Democracia. Esta é uma responsabilidade rigorosamente de todos nós.